Muito obrigado por escolher o JR 15 Minutos como podcast que aprofunda e descomplica as notícias que mais mexem com a sua vida. Projeto de lei contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais, aprovado pela Câmara, cria uma série de obrigações para as chamadas Big Techs. O objetivo é proteger crianças e adolescentes de conteúdos ofensivos no mundo virtual. E aí, me diz, você é a favor ou não da regulamentação das redes sociais? O debate está toda no Brasil, principalmente agora que a Câmara dos Deputados aprovou o chamado ECA Digital. ECA, você sabe, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, está fazendo 35 anos no Brasil, e essa versão de proteção nas redes sociais ganhou o apelido de ECA Digital. É um projeto que cria novas regras para proteger crianças e adolescentes nesse ambiente. Um projeto que já havia sido apresentado e aprovado no Senado, no ano passado. O assunto ganhou força depois das denúncias do influenciador Pelka sobre exposição precoce de menores em conteúdos online. Para aprofundarmos essa questão, estou recebendo Coriolano Camargo, que é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, essa discussão sobre adultização, já não se limita mais ao conceito, principalmente às consequências agora. Na prática, doutor, quais são os impactos mais preocupantes que essa exposição precoce tem gerado no dia a dia, seja no campo jurídico, seja no campo social? Exposição precoce a conteúdos inapropriados compromete o próprio desenvolvimento psíquico e social da criança. Do ponto de vista jurídico, isso agrava riscos e violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como assédio, exploração sexual e bullying digital. Socialmente, acelera uma maturidade artificial das crianças sem o devido preparo, deixando as crianças vulneráveis a crimes e à manipulação. É isso mesmo, né? E, doutor Coriolano, esse projeto de lei apresentado no Senado e agora aprovado também na Câmara, até que ponto ele realmente atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua opinião? Eu vejo que regular não é de nenhuma forma censurar. Esse é um passo importante, necessário, atualização do ECA para a realidade do ambiente digital. Ele cria regras claras sobre controle de publicidade dirigida a menores, a responsabilidade das plataformas e o dever de vigilância dos pais. O mérito do projeto é trazer um mundo digital para dentro do sistema protetivo que o Brasil já consagra. Ou seja, se você coloca uma campanha que muitas vezes pode ser nociva à saúde, como já aconteceu no passado, colocar um produto, um desafio para a criança, esse desafio é nocivo, na prática a plataforma tem que barrar esse conteúdo imediatamente. E esse termo adultização para o senhor virou também uma palavra-chave no debate? As plataformas estão argumentando que já possuem mecanismos de proteção, Do ponto de vista da lei, dá para dizer que essas medidas já são suficientes ou ainda falta muito para a gente chegar onde precisa, hein? Não são suficientes, porque se fossem, nós não tínhamos tantos problemas com conteúdos ilícitos, maliciosos, sendo dirigidos todos os dias às crianças. Embora existam controles parentais e ferramentas de denúncia nas plataformas, eles ainda não são suficientes. O problema central é que depende de uma autodeclaração, o ingresso da criança. Muitas vezes, isso não é fácil de se verificar. Existe uma lacuna entre a promessa das Big Techs para uma real proteção e uma proteção realmente efetiva. As plataformas, no geral, devem impedir publicidade direcionada a menores de forma desenfreada, propagandas que tenham conteúdo malicioso, criar mecanismos claros para a verificação da idade, fornecer relatórios contínuos de transparência às autoridades e à população e dar aos pais ferramentas que a legislação chama de ferramentas simples para a supervisão do pai e da mãe. E o senhor poderia pontuar para a gente, doutor, quais são as peças-chave deste projeto de lei e como é que a gente conseguiria dosar essas obrigações previstas no projeto e fiscalizar o cumprimento também, que parece ser o mais difícil? Perfeito, vamos lá. A verificação de idade. As empresas elas devem adotar mecanismos tidos como razoáveis, proporcionais e auditáveis para identificar quando o usuário é criança ou adolescente. O texto não fixa qual tecnologia deve ser utilizada, mas exige que ela seja eficaz e respeite a
privacidade. Por exemplo, proibição da publicidade direcionada. Não será permitido coletar dados de menores para fins de anúncios personalizados. Isso inclui a proibição de perfilamento, segmentação comportamental e até mesmo o uso de algoritmos para sugerir conteúdo publicitário infantil. Para isso, nós precisamos ter uma transparência algorítmica. Dever de informação. As plataformas terão de disponibilizar, numa linguagem simples, informações sobre os riscos, termos de uso e políticas de moderação. As ferramentas de controle parental. Será obrigatório as plataformas oferecerem instrumentos para que os pais ou responsáveis monitorem o limite, o tempo de uso e configurem alertas e filtrem conteúdos. Por exemplo, eu coloquei ali como pai, vai ter que ser criada uma senha pelas plataformas, que meu filho só pode acessar aquela rede social por 40 minutos durante aquele dia. Ultrapassou aquele período, a criança não deverá conseguir mais o acesso. Relatório de transparência. As empresas, essas empresas Big Tech, que têm, como qualquer outra empresa que exerce sua atividade no Brasil, ter responsabilidade social, essas empresas deverão entregar relatórios periódicos às autoridades brasileiras, detalhando as práticas de moderação, proteção infantil e medidas adotadas para o cumprimento da lei. Ou seja, a lei é muito inteligente nesse sentido, porque ela prevê uma prestação de contas, ou seja, se alteraram os graus de risco, devem se alterar também as responsabilidades das plataformas, elas devem adotar medidas sempre efetivas e inovadoras para a proteção das crianças e adolescentes. Então nós temos, doutor Coriolano, um acesso, né? A necessidade de uma exigência confiável, de um mecanismo confiável de verificação de idade, que não é essa autodeclaração que nós vemos por aí, né? Nós imaginamos que as Big Techs vão criar coisas mais confiáveis, como, por exemplo, uma verificação biométrica. Mas, por outro lado, tem aí uma regulação de propaganda, do algoritmo e a oferta de um controle parental. Resumindo o que o senhor nos traz, quais são os desafios técnicos e jurídicos para implementar esse controle todo, hein? Hoje, a autodeclaração ela é frágil. Métodos de biometria e validação documental, eles acabam esbarrando, de certa forma, na privacidade. O equilíbrio justamente vai estar em se criar um mecanismo robusto que seja auditável, minimizem a coleta excessiva de dados. Se nós formos fazer um comparativo, hoje, se você precisa assinar um selo Instagram, para você ter um pacote de vantagens, são 5 níveis de pacote, você tem que dar o seu RG, você tem que demonstrar para a plataforma que você é você mesmo. Essa é uma forma inteligente. Isso vale para a monetização das plataformas, tem que valer também para a proteção das crianças e adolescentes como uma ferramenta de supervisão parental. As ferramentas de supervisão parental elas são importantes, mas precisam ser práticas, precisam ser fáceis de manusear, porque tem muitos pais que não têm muita facilidade. Se elas exigirem um alto grau de conhecimento técnico, os pais não vão conseguir usar essas ferramentas. Ou seja, o projeto também obriga que as plataformas, que essas ferramentas sejam intuitivas, fáceis, inclusivas, facilitando a vida dos pais. Isso está me chamando a atenção, inclusive, quando o senhor faz essa comparação inteligente, necessária, né, com uma das principais redes sociais, que é o Instagram, que pertence também à Meta. Quando a gente vai lá em central de controle, existe central de família. Se você ainda não fuçou do seu Instagram, fuce, você que tem filho adolescente, e você tem a possibilidade de marcar o seu filho adolescente e vai um pedido para esse menor de idade para que ele aceite, e aí vai da sua conversa com ele, é óbvio, mas para que ele aceite que você vá supervisioná-lo. E automaticamente, não, doutor, você passa a receber notificações de quem o seu filho segue, quem ele bloqueou, quem ele deixou de seguir e o que o algoritmo tem costumado a entregar para ele. Ou seja, é uma supervisão mais efetiva, mas que continua a depender de uma conversa dentro de casa. Ou seja, lei nenhuma substitui o diálogo, né, doutor? Eduardo, brilhante o que você acabou de expor, e mais do que isso, simplesmente o pai e a mãe têm direito legal
e tem que conscientizar seu filho. Para isso, você bem citou, o diálogo é muito importante, dentro de casa, principalmente, não basta terceirizar a vida do filho para a internet, para o videogame e para a televisão. Diante desse diálogo, filho, posso dar uma olhadinha no seu celular? O pai sempre verificar com quem ele está conversando no WhatsApp, com quem que ele está conversando pelo Facebook, o que ele curtiu, tem todo o histórico ali de navegação. A plataforma disponibiliza essa ferramenta para que o pai navegue, simplesmente tenha familiaridade com quem seu filho anda, né? O Facebook é um parque de diversões que está ali com pessoas de todos os tipos. Infelizmente, os cybercriminosos também estão ali prontos para praticar golpes. E o senhor tem noção do grau de resistência que as Big Techs vão oferecer ou das brechas que as Big Techs vão procurar para não exercer a completude do que pede a lei, sobretudo naquilo que o senhor citou aqui no começo da nossa conversa, que é a regulação do perfilamento para publicidade para menores, né? Porque isso impacta diretamente o modelo de negócio das plataformas digitais. Exatamente. Uma vez que isso toca o bolso, isso vai gerar uma certa resistência, um certo lobby no Congresso, uma pressão, mas a proteção da infância é princípio constitucional consagrado no artigo 227 da Constituição Federal. Ou seja, eles terão que se adaptar, assim como já ocorre na União Europeia e até nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma lei muito eficiente que determina justamente que as plataformas são responsáveis ao se utilizarem conteúdos de menores de 13 anos e o YouTube já sofreu multas milionárias por desrespeitar essa lei americana. O equilíbrio justamente vai estar sempre em equilibrar a proteção da liberdade de expressão e justamente não impor censuras, obviamente, mas buscar evitar os excessos. Aquelas pessoas que publicam campanhas, desafios, que muitas vezes são produtos que são nocivos, atraem a criança no primeiro momento, o adolescente, que acaba achando aquilo bacana, né? Olha, que legal, né? E muitas vezes isso é extremamente nocivo para a sua pessoa, para a sua saúde, né? A União Europeia tem o Digital Services Act, que já está em vigor, e ele obriga as plataformas a proteger menores com sanções pesadas que chegam até 6% do faturamento global das empresas. E olha, nos Estados Unidos existe o COPPA, que é o Children Online Privacy Protection Act, que restringe a coleta de dados de menores de 13 anos. E aqui no Brasil, o PL 2628, que está em discussão, ele vai ficar alinhado com esses movimentos globais, mais adaptado ao nosso sistema jurídico, que é o ECA, como referência. Não existe outra saída. As plataformas, elas não têm um departamento específico de compliance, elas vão ter que se adaptar e melhorar a qualidade da sua prestação de serviço no Brasil. Dr. Coriolano Camargo acaba de deixar claro para você o que é que vai acontecer caso o projeto seja efetivamente sancionado e exigindo aí, obviamente, a sanção presidencial. Se for vetado, o veto vai ser analisado pelo Congresso, como outras vezes foi. Mas o que muda na prática para o uso das redes sociais quando você está falando de criança e adolescente? Então, você pode esperar que nós vamos continuar aprofundando esse noticiário aqui na Record com a participação da sociedade civil organizada. E para a gente também projetar o futuro, porque o doutor acaba de nos mostrar como é que o mundo hoje age em relação às Big Techs quando o assunto é menor em plataforma social. A gente vai continuar aprendendo com o mundo e ensinando, por que não, para a gente poder avançar com um pouco mais de segurança. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no JR 15 Minutos e quero que o senhor deixe uma mensagem final sobre a prática versus a teoria. Até agora, o papel aceitou tudo. E o que esperar na prática? Esperar é que cada vez mais os nossos legisladores, as autoridades, protejam a dignidade das nossas crianças, do cidadão brasileiro e demonstrar. O STF ele já reconheceu que em determinadas situações as plataformas elas devem responder solidariamente com aqueles que publicam conteúdos maliciosos após uma notificação. E é importante que a sociedade se pronuncie e cobre respostas das autoridades. Você citou bem, Eduardo, nós temos todos que nos unir em prol dessa discussão.
Então, se restou alguma dúvida sobre o que é controle e o que é censura, pensa dentro de casa aí. Se tudo aquilo que já é crime na vida real não merece ser crime também no ambiente digital. Então, se você fizer a incitação ao ódio, o estímulo à violência, ao ataque, à mutilação, se isso não precisa ser combatido também no meio virtual. E a gente volta a falar sobre isso em breve. Mais uma vez eu agradeço ao presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, Coriolano Camargo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Lograto. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no r7.com, nas nossas redes sociais e no seu tocador predileto todas as manhãs. Bora para a próxima.